Boa, rapaziada, tudo certinho aí, senhoras e senhores? Tudo bom? Na mãe do gato? Beleza. Então é o seguinte, esse é um vídeo extra que a gente vai trabalhar a nossa apostila número 2, beleza? Porque alguns falaram que estava um pouco em dificuldade. Então estamos improvisando isso aqui para tentar melhorar nosso rendimento, certinho? Se ficar meio escuro, às vezes é até melhor não aparecer a cara, beleza? Então vamos lá. A gente vai trabalhar aqui os exercícios, eu vou tentar trazer algumas imagens e respondendo junto com vocês, tá bom? Então, nosso primeiro exercício da apostila 2 de história, ele trabalha sobre um conceito que a gente conversou bastante. A gente conversou muito sobre esse assunto, como a gente está 3, 4 semanas falando praticamente da mesma coisa, né? Renascimento, surgimento da burguesia, renascimento cultural, renascimento comercial, humanismo e iluminismo, aquelas coisinhas todas, revolução industrial, beleza? Então vamos lá. Esse primeiro exercício ele dá um pequeno texto para a gente trabalhar um pouquinho esse conceito de renascimento comercial, beleza? Final do feudalismo, as pessoas crescem, a população cresce, fica tudo menos difícil, vamos dizer assim. Você vai ter uma produção maior, as pessoas vão viver mais, então, com isso elas vão, digamos, ter mais tempo de vida para curtir e também para pensar em melhorias de produção. Quando você aumenta a produção, você vai ter mais mercadoria também para fazer o quê? Comércio. E é isso que vai começar a ressurgir no final do feudalismo, tudo bem? Então, o texto vai falar um pouquinho, e aí ele pergunta qual grupo social surge nesse período, advindo dos comerciantes e artesãos. Tem um grupo social que vai receber uma denominação. Esse grupo de comerciantes e artesãos que vai receber um nome específico, ele recebe esse nome por causa da localidade em que eles vão viver. Por quê? Muita gente vai sair dos feudos, das fazendas, vamos dizer assim, simplificando bastante, e vai procurar novas áreas de trabalho, principalmente nas cidades. Essas cidades vão crescer e vão atrair muita gente, inclusive, como a gente já falou muito, gente que não queria trabalhar muito, certo? Ladrões. E aí, para evitar ou tentar se proteger dessas ações, as cidades vão cercar, beleza? Então vamos lá. Esse comércio intenso que vai ocorrer nas cidades medievais, ele vai atrair muita gente, os ladrões, vai vender de tudo, e essas cidades vão ter uma movimentação muito grande mesmo. Nós vamos ter cidades na Europa, como Frankfurt, a gente vai ter também aqui na Itália, Gênova, Veneza, Toledo na Espanha, que vão tentar se proteger da ação dos assaltantes. Como que eles vão fazer? Através disso aqui, ó. Eles vão construir muros ao redor das cidades, beleza? Esses muros vão servir então para proteger as cidades que tinham um comércio muito intenso. As cidades cercadas por esses muros que tinham um comércio muito intenso vão receber uma denominação, vocês estão ligados, são os burgos. Então, esses burgos vão abrigar os seus cidadãos. Os cidadãos dos burgos que vão viver do artesanato e do comércio vão receber uma denominação específica também. Quem morava no burgo era um burguês, certo? Ou uma burguesa, certo? E aí surge uma classe social chamada burguesia. É a burguesia, então, que surge como grupo social nesse período, certo? Eles são comerciantes e artesãos que vão viver dentro desses burgos. Tudo bem? Moleza essa aí, né? A gente já tinha conversado bastante. Bom, depois disso, ele vai falar sobre cruzadas. No exercício número 2 da nossa apostila, vai falar um pouquinho sobre a questão das expedições religiosas, conhecidas como cruzadas, que demoraram uma cota, hein? Essas cruzadas, elas tiveram alguns motivos, que a gente conversou bastante também lá nos primeiros vídeos. E dois tipos de motivos, religiosos e econômicos. Tem um social aí também, mas depois a gente fala sobre ele. Vamos só lembrar uma coisinha. As cruzadas, vão receber esse nome porque elas vão ser organizadas pela Igreja Católica da Idade Média. E o símbolo máximo da Igreja Católica, tanto atual quanto da Idade Média, é a cruz, onde Cristo foi crucificado. Firmeza? Então,
ela vai ser uma espécie de símbolo. A cruz vai ser um símbolo desse exército religioso. Os soldados que vão participar das cruzadas serão chamados de cruzados. E aí acho que dá para entender o porquê, né? Você vê nos escudos, nas roupas, nos elfos, nos capacetes, nas espadas, nos cavalos, o símbolo da Igreja Católica, a cruz. Por isso, cruzadas, e por isso os soldados também são chamados de cruzados. Firmeza? Tá. Então, nós tivemos várias cruzadas, não foi só uma não, foi uma paulada, certo? Alguns historiadores falam em 13, outros falam em 14, mas outros falam em 12, por exemplo. Aqui nós temos só 8 cruzadas. Então, se você pegar a primeira cruzada, ocorreu em 1896 e durou até 1896 nada, ô cabeção. 1096 até 1099, beleza? E a oitava cruzada, ela durou pouco. Ela ocorreu em o ano de 1270. Então, olha o período. 1096 até 1270 são quase 200 anos que as guerras ocorreram. Nossa, professor, 200 anos de guerra? Não, cabeção. Ocorria uma cruzada, parava, depois eles ficavam um tempo sem, aí ocorria outra organização para outro movimento. As cruzadas elas vão ter alguns motivos. O primeiro motivo que vai ser usado para, digamos, estimular as pessoas a participarem das cruzadas é um motivo religioso. Jerusalém, a cidade onde Cristo nasceu, cresceu, foi crucificado e voltou no terceiro dia, a cidade de Jerusalém estava na mão dos muçulmanos, certo? A rapaziada que acredita no islamismo. Os muçulmanos também têm a cidade de Jerusalém como uma cidade sagrada. Na verdade, essa cidade de Jerusalém é sagrada para as 3 grandes religiões: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Beleza? Por isso, eles brigavam, eles disputavam essa cidade. Meus senhores, num período de 1050 até 1090, mais ou menos, os muçulmanos dominaram a cidade de Jerusalém e estavam proibindo os cristãos de entrarem. Então, como desculpa, como argumento, a Igreja Católica diz que é preciso retomar a cidade santa da mão dos muçulmanos, os infiéis. E é isso que vai acontecer. Só que essa retomada vai ocorrer na paulada. Professor, os cristãos conseguiram? Conseguiram, perderam de novo, conseguiram, depois não conseguiram mais, aí conseguiram de novo. Então ficou uma guerra de perde e ganha. Beleza? Mas as cruzadas tinham um objetivo religioso, pelo menos é o que fazia muitas pessoas irem. As pessoas mais simples e os nobres, alguns nobres, queriam ir porque eles queriam retomar a cidade santa da mão dos muçulmanos. Os muçulmanos eram chamados pelos cristãos de infiéis, beleza? Então, essas guerras, elas têm um motivo simples: retomar a cidade santa, tá? Mas não era só isso não. Muita gente também participava dessa guerra com a promessa de que se ele morresse guerreando por Deus, ele ia conseguir o perdão dos seus pecados. Pô, tinha pecador pra caramba nessa guerra, hein, irmão? Então, olha que interessante. O cara ia pra guerra para matar um outro ser humano. E com isso, ele ia conseguir o perdão dos seus pecados. Mas aí vem um questionamento. E aquele mandamento lá aí, não matarás? O que fizeram com ele? Então você percebe que as pessoas estão usando Deus para matar os outros, dos dois lados, tanto cristãos quanto muçulmanos. E sempre ocorreu isso, beleza? Então aqui você vê nesse pequeno mapa algumas cidades onde você tinha um comércio intenso. Mas não era só os motivos religiosos que motivavam as pessoas, não. Muita gente que participou das cruzadas tinha um objetivo econômico, que eram 2. Aumentar o comércio entre a Europa e a Ásia, beleza? Porque ia circular muita mercadoria, que interessante. E também, isso é grave, durante o caminho para chegar até Jerusalém, os cruzados, as tropas da Igreja Católica daquela época, né, não da Igreja Católica, mas dos cristãos, eles vão tomando as terras. Então havia 2 motivos econômicos também: aumentar o comércio entre as regiões, conseguir novas mercadorias e também, meus queridos, uma questão interessante que é conquistar novas terras. Tudo bem? Então você tem 2 motivos econômicos, 2 motivos religiosos que vão motivar as pessoas a participarem das cruzadas. Firmão? Certinho? Então, com isso, a gente matou o exercício número 2. Já falei aqui para vocês
dois motivos religiosos das cruzadas, que foram retomar a Cidade Santa e conseguir o perdão dos seus pecados. E dois motivos econômicos, conseguir novas mercadorias e conseguir novas terras. Beleza? Tudo bem? E agora a gente vai para o Renascimento, Renascimento cultural, beleza? O Renascimento a gente já falou bastante sobre ele. E aí, nessas três alternativas aqui, qual está correta? Então você vê aí, o Renascimento foi a época do nascimento dos gênios culturais como Michelangelo, Leonardo, Rafael, Sanzio e etc. Olha, interessante. Foi realmente a época em que nasceram essas pessoas aí. Mas o Renascimento é isso? É o nascimento desses caras aí? Talvez não. O Renascimento é um movimento. Lembra disso? Cultural, artístico, econômico, social, interessantíssimo. Beleza? Então vamos lá. B. O Renascimento foi um movimento cultural que começou no século XIV e se propagou pela Europa no século seguinte, espalhando a cultura? Nossa, estourei. Essa tá bonitinha. Mas vamos ver a última. O Renascimento foi somente um movimento cultural que se restringiu à Itália. Se você prestou atenção numa aula do roteiro 3, se eu não me engano, você conseguiria responder isso aqui. Beleza? Meus senhores, essa sem sombra de dúvida, é a nossa alternativa B, beleza? Ele se espalha pela Europa. Por quê? Porque o Renascimento ele teve vários tipos de influência. Ele percorreu a Europa toda, ele não ficou só na Itália. A Itália foi onde começou forte, mas ele vai se espalhar porque havia também pessoas pensando em outras áreas da Europa, beleza? Ele foi um movimento cultural, científico, racional e laico. Laico por quê? Porque ele queria uma separação, um afastamento das questões religiosas. Para os renascentistas, a religião serviria também para manipular as pessoas. A gente vai falar sobre um movimento no 8º ano, bem parecido nesse sentido, que é o iluminismo. Então, ele tem algumas características, como a gente já conversou, o classicismo, o individualismo, o naturalismo, o antropocentrismo, o racionalismo, tudo isso aqui a gente conversou, beleza? Teve sim alguns caras muito importantes, beleza? Michelangelo, Rafael, Leonardo da Vinci, mas não ficou só na Europa, não ficou só na Itália, ele se espalha. A gente falou sobre isso, teve uma aula exatamente sobre isso, onde eu falei sobre alguns autores que não eram só da Itália. A gente tem um movimento muito forte na Itália, com Michelangelo, Rafael, Donatello, Tartaruga Ninja, o Leonardo da Vinci, mas não fica. Você tem na Espanha um cara que escreve um clássico, Miguel de Cervantes, né? Dom Quixote. Você tem em Portugal Camões, que muitos de vocês vão ter que ler, espero que leiam, que é interessantíssimo. Tem uns caras que falam sobre política na França, que é um senhor chamado Rabelais. Na Inglaterra tem Shakespeare, que vai revolucionar o teatro. E na Holanda tem o Erasmo de Roterdã também, que é um mano importantíssimo, beleza? Então, o Renascimento, ele não fica preso só na Itália. Ele vai acabar se espalhando pelo resto da Europa, tá bom? Então, sigamos aqui. O Renascimento, ele era dirigido, né, vamos dizer assim, a crítica a uma parte da sociedade, certo? Qual era a classe ou parte da sociedade que os renascentistas não queriam nem ouvir falar? Eles queriam uma mudança. Então, eles queriam acabar com o feudalismo que ainda existia na Europa, beleza? Então, a crítica deles é a sociedade feudal. O excesso de religiosidade atrapalhava as pessoas em seu desenvolvimento e atrapalhava também os países, beleza? Então, o Renascimento ele vai ser uma semente que vai fazer com que outros movimentos surjam. Por exemplo, aqui ele pergunta, né? Qual alternativa abaixo mostra algum desses fatos ocorridos durante o Renascimento? Muitos fatos são influenciados, pelos renascentistas. E aparecem dois fatos aqui que são muito importantes. Então, vamos lá. A gente vai ter as grandes navegações e as reformas protestantes durante e um pouquinho depois do Renascimento cultural. As grandes navegações vão ser um momento em que portugueses e espanhóis saem pelos mares desconhecidos, que é a nossa próxima matéria, para tentar achar um novo caminho até o Oriente, onde eles vão buscar especiarias, os temperos, certo?
Só que isso só foi possível porque havia gente disposta a tentar algo diferente. Havia gente disposta a não acreditar que era impossível achar um novo caminho até o Oriente. E aí a gente vai ver os europeus chegando na África, na parte sul da África e aqui na América. E também em uma grande parte da Ásia, beleza? Que eles não conheciam. Ao mesmo tempo que você tem muita gente, ó, na Reforma Protestante questionando a Igreja Católica da Idade Média e, meu chapa, aparecem as primeiras religiões cristãs que não são católicas, beleza? Então, se você acredita em Cristo hoje e não é um adepto da Igreja Católica, foi exatamente nesse momento que surgem as primeiras igrejas cristãs não católicas, certo? Que não seguem a Igreja Católica. Nesse momento. Então, essas são coisas que ocorrem influenciadas pelo renascimento cultural. Mas calma que isso são cenas de um próximo capítulo. E a perguntinha aqui, também meio decoreba. O renascimento comercial, ele vai começar em qual período? Eu não sei, século XIV, século XV? Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó, na nossa linha do tempo. Você sabe que a história é dividida artificialmente em 5 grandes períodos. A pré-história, que você viu no 6º ano, a Idade Antiga, que nós vimos no 6º ano, Idade Média, que a gente viu um pouquinho agora, Idade Moderna, que a gente está entrando, Idade Contemporânea, que a gente vai ver lá no final do 8º e começo e todo o 9º ano. Beleza. Então, ó, a pré-história ela vai até mais ou menos 4000 a.C., quando surge o primeiro sistema de escrita. Beleza? Depois de 4000 a.C. até o ano 476 depois de Cristo é a Idade Antiga. Entre o ano de 476, então, no século V, até o ano de 1453, no século XV, é a Idade Média. Beleza? Idade Moderna ela vai de 1453 até 1789, quando ocorre a Revolução Francesa no século XVIII. E de 1789 até hoje, a gente vive a Idade Contemporânea. O Renascimento ele começa no século XIII e século XIV, beleza? E aí ele tem um ápice no século XVI. Meus senhores, século XIII e século XIV está aqui, ó, Idade Média, certo? Olha aqui. Então, se você está fazendo isso aí de forma correta, você devia ter marcado a alternativa A. Beleza? Tudo bem? Ótimo. E o mercantilismo. Putz, esse mercantilismo, o que é o mercantilismo? É uma doutrina, é um conjunto de práticas econômicas. Beleza? Esse mercantilismo é como os governos das monarquias absolutistas, ou os reis, vamos simplificar, da Europa, era como eles controlavam a economia. E aí, o que ocorre no mercantilismo? Nós vamos ter um rei absolutista, um rei então que manda em tudo sozinho, beleza? Ele vai cobrar impostos da burguesia, mas ao mesmo tempo ele apoia a burguesia, então se a burguesia está pagando, ela quer algo de volta. Com o dinheiro que ele absorve da burguesia, ele, não só da burguesia, mas dos trabalhadores rurais também, ele sustenta a nobreza e ele vai então controlar a economia, beleza? Como? Ele vai interferir na economia em tudo. O mercantilismo é uma forma que o rei tem para controlar a economia e não deixar as coisas escaparem do seu controle, certo? Esse mercantilismo, ele vai, digamos assim, favorecer os seus comerciantes, os seus burgueses, então por isso a gente fala que há um protecionismo. Ele também busca explorar outras regiões e outros povos, por isso o colonialismo e a pirataria. E sempre, sempre durante esse período do mercantilismo, os reinos querem comprar menos e vender mais, que eles chamam de balança comercial favorável. Então é preciso vender mais e comprar menos para conseguir ter lucro, beleza? Tudo bem? E aí, nesse mercantilismo, qual que é o objetivo? Mano, enriquecer, é ganhar dinheiro. E ganhando dinheiro, o rei ficava mais forte e ia conseguir sustentar um exército melhor, beleza? Portanto, o nosso mercantilismo correspondeu a um conjunto de práticas e ideias econômicas
baseados em princípios protecionistas. Como assim protecionista? Em princípio onde um rei vai proteger os seus burgueses, os seus nobres, para que o seu país tente desenvolver economicamente, beleza? Só que é aquela história, não olhava para todo mundo, olhava só para as classes que eram importantes para o reino. A população que trabalhava muito acabava ficando de fora desse processo, beleza? Tudo bem? Bom, agora vai falar um pouquinho sobre peste negra, beleza? Ele vai falar, peste negra a gente falou bastante também, e ele faz 3 perguntinhas. Como essa doença chegou à Europa, qual o nome científico da peste negra e qual foi a forma de contágio, e por que as cidades medievais contribuíram para a proliferação da peste negra. Então, como essa doença chegou à Europa, provavelmente ela chegou, são 2 teorias, ela chegou ou em navios, beleza, que trouxeram ratos, e aí quem infectava o ser humano não eram os ratos, mas as pulgas dos ratos. As pulgas picavam os ratos infectados e depois, quando tinham contato com o ser humano, infectavam o ser humano depois. E o ser humano que estava doente com a peste negra, ele conseguia infectar outras pessoas através da saliva. Pelo que a gente fala, a gente solta algumas gotículas, né? Era assim também. Bem parecido com o que acontece com a Covid hoje. Só que na época, as pessoas não tinham tanta ciência do que estava acontecendo. Beleza? Bom, a peste negra, ela vai receber esse nome por causa desses pequenos, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, mas espero que sim, essas manchas, são esses bulbos. A peste negra ela vai receber esse nome porque esses bulbos eram escuros, mais escuros do que está aí, e vai deixando então essas feridas escurecidas, essa carne vai ficando meio podre, um cheiro desagradável, e aí ó, ela vai receber essa denominação peste negra, peste bubônica, certo? Tem outros 2 nomes que a gente vai ver daqui a pouco. A forma de tratamento demorou, na verdade tratamento não, né? Você demora para descobrir de onde vem essa doença, eles achavam que era Deus que estava castigando e não conseguiam entender que na verdade era uma pulga dos ratos que estava levando essa doença, que na verdade eram os ratos. E como as cidades da Idade Média na Europa não tinham preocupação com higiene, aliás, era bem dificultosa, não tinha organização, as cidades cresceram muito rápido, os ratos proliferavam lá dentro. Só quando alguns médicos perceberam que o contágio também ocorria por contato, é que eles começaram a usar esse tipo de vestimenta. Você está vendo? Você está achando que é um corvo? Não, isso é um médico. É como os médicos da época da peste bubônica se vestiam para examinar e fazer digamos, orientações, de olhar os ferimentos dos doentes. Eles iam com uma roupa de couro para não absorver nenhum tipo de fluido e também com essa máscara que parecia um bico de pássaro, que era para, digamos, dificultar a entrada do ar, e eles colocavam algumas ervas nesse bico para filtrar o ar. Eles acreditavam que era possível então filtrar. Claro que essa máscara ajudava bastante a evitar um contágio, beleza? E apesar de, ter gente que acha até hoje que é baboseira. Na Idade Média, os médicos já sabiam disso aí. Então, olha que interessante. E hoje tem gente que ainda está com dificuldade para usar máscara para evitar a doença atual, beleza? A peste negra ela recebe 3 nomes, depende também da gravidade. A peste mais simples, vamos dizer assim, a doença mais simples é a peste bubônica. A peste bubônica ela pode desenvolver outros 2 tipos de doença. A peste septicêmica e a peste pneumônica. Nossa, pneumônica. Então, é uma evolução, beleza? Isso aqui tem a ver até com uma questão mais tomada do pulmão pela doença. E ela é causada por essa bactéria aqui, ó. A bactéria Yersinia pestis. É belo nome para você pôr no seu cachorrinho, hein? Então, essa bactéria Yersinia pestis é a causadora da peste negra. Firmeza? Já falei demais. As cidades aí, era uma confusão só. Imagina, não tinha banheiro, o negócio era bem complicado. Eles acreditavam também que não tomar banho protegia o ser humano de se infectar com vírus ou doenças. Então, era bem complicadinho mesmo. Beleza? Certinho? Com isso,
a gente finaliza aqui. Meus senhores, espero ter ajudado vocês nessa apostila número 2. Desculpa a iluminação, mas é o que a gente tem para hoje. Se eu falei muito rápido, mas é nozes. Dá uma olhada nisso aí, ô vacilão. Abraço. Fui. Aí, usa máscara, hein, canalha.